Pessoal, agora nós começamos a falar então do primeiro grupo de plantas, ou seja, taxonomicamente falando, é a primeira divisão ou o primeiro filo dos vegetais, que é o filo ou divisão das briófitas. O que são briófitas? Briófitas são representadas principalmente por três grupos, as musgos, os antóceros e as hepáticas. Nesse caso, são plantinhas bem pequenininhas, chamadas de plantas anãs. O que leva essas plantas a serem pequenininhas? Elas têm em média, assim, 1 centímetro, 2. Tem algumas que vão ficar grandes, tipo até um palmo de comprimento, mas é raro acontecer. A maioria das espécies parece um tapetinho verdinho que fica assim nos cantos mal iluminados, né, como em lugares assim, tipo canto de muro, dentro de floresta, perto de cachoeiras, lugares bastante úmidos e escuros. Por que essas plantas vivem nessas condições? Por que elas são chamadas de plantas anãs, plantas de pequeno porte? Isso acontece pelo fato de que elas não têm sistema de condução de água. Significa são plantas avasculares ou atraqueófitas. Significa não tem um mecanismo que vai lá longe buscar água no rio e traz para ela. Então elas não têm um sistema condutor, um sistema transportador de água, que nem no caso dos animais seria, por exemplo, o sistema circulatório. Sendo assim, plantas avasculares elas têm que transportar da primeira célula para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Esse processo de transporte, então, que vai acontecer é muito lento, quase sempre tem a ver com a osmose. Então, nesse caso, plantas avasculares tendem a ser realmente plantas muito pequenas. Em função disso aí, essas plantas pequenas, elas vão acabar tendo que ficar muito próximas ao ambiente onde é que tem bastante disponibilidade de água, ou onde tem muita névoa, onde tem muita cerração diária, ou onde a gente tem respingo de água o tempo inteiro, ou onde o sol não bate em cheio, porque senão o que vai acabar acontecendo é que essas plantas, pela falta de água, não conseguem sobreviver e também não conseguem reproduzir, que é uma coisa que nós vamos falar em seguida. Sendo assim, o que acaba acontecendo com essas plantas, como todo qualquer grupo de vegetal, é um grupo de plantas metagênicas, ou seja, alterna entre dois estágios de vida, chamado gametófito e esporófito. Sempre o gametófito é haploide, é 1N, e o esporófito sempre é diploide, é 2N. Só que nesse grupo, então, de plantas umbrófilas, que vivem na sombra, então, em lugares úmidos e escuros, que alternam essa reprodução, elas têm uma particularidade em relação aos demais grupos de vegetais, é uma coisa que é só dela. Nesse caso, o gametófito, que é a parte que fabrica os gametas, é a parte durável, é a parte duradoura, é aquela que fica muito tempo viva, é basicamente o que tu enxerga. Então, o gametófito, em durabilidade e em importância, nesse caso, é maior do que o esporófito. Então, nesse caso, é como se para um animal, os testículos e os ovários fossem as partes duráveis e o resto do teu corpo fosse secundário. Então, nesse caso, o esporófito ele vem, aparece, reproduz e desaparece. Ele não fica o tempo inteiro vivo. Então, o esporófito ele é chamado de passageiro ou efêmero, que significa não tem durabilidade importante ou não dura por muito tempo. Então, é o único grupo de vegetais dos 4 que nós vamos falar, que são plantas que têm o gametófito, que tem uma durabilidade mais longa que o esporófito. É só nelas. Nesse grupo em especial, nós temos plantas que são dioicas, ou seja, planta macho e planta fêmea estão separados. Tem uma plantinha que só faz papel masculino, tem outra plantinha que só faz papel feminino. Naturalmente, se nós temos plantas assim, então, de algum jeito, o masculino e o feminino vão ter que se encontrar para fazer a reprodução acontecer. Tá? Então, a estrutura geral de um vegetal com essas características, já que eles não apresentam sistema condutor, eles não vão ter raiz de verdade, porque uma raiz tem que absorver água do chão e para isso ela tem que ter sistema condutor. Não vão ter caule de verdade, porque o caule de verdade implica em pegar a raiz, puxar a água da raiz e levar a água até as folhagens, então não tem caule de verdade. E também não tem folha de verdade, porque folha de verdade também tem que ter aquele sistema de nervuras por dentro, onde passa o sistema condutor, é onde passam os tubos de distribuição de água. Sendo assim, em vez de chamar de raiz, a gente chama de rizoide, em vez de chamar de caule, a gente chama de cauloide ou caulídeo, tá? E em vez de chamar de folhas, a gente chama de filóide. O resto, que são flores, frutos e sementes, isso não existe. Então é um grupo de plantas bem simplificado e bem pequenininho por causa justamente dessas características assim primárias, assim ela quase não tem realmente desenvolvimento. Dessa forma, o que acaba acontecendo então é que o rizoide é uma imitação de raiz que ajuda a prender no chão, mas não tem a capacidade de absorver água com o sistema condutor. O cauloide é na verdade uma estrutura que parece um cabinho, um ramo assim, que fica de pé, mas não tem sistema condutor dentro, então na verdade é só ficar em pé mesmo. E o filóide são imitações de folhas, que são verdinhas, têm clorofila e garantem, nesse caso, um processo reprodutivo.
Nesse caso dessas plantas assim, a parte do verde para baixo aqui é tudo o gametófito. É N, é a parte durável, é o que tu enxerga todo ano enquanto a planta está viva. E a partezinha vermelha é a parte diploide ou 2N, que é a parte de cima, que na verdade vem, cresce, aparece e desaparece. Então essa parte que é a parte passageira. Esse pedaço aqui, o vermelhinho, que é esse fiozinho aqui para cima, ele na verdade é um fiozinho mesmo, que ele tem a espessura quase de um fio de cabelo. Significa que nesse caso, se tu olhar de longe, essa coisa aqui, esse filamento, ele pode não ser visível a olho nu de longe. Então tu tem que chegar de perto para olhar. Plantas que apresentam essa característica, que fazem reprodução de forma camuflada, escondida, que tu não consegue perceber muito bem, são chamadas de criptógamas, que significa é uma planta que faz reprodução de maneira críptica, camuflada, escondida, ou seja, ela não faz isso de forma escancarada e evidente. Isso é uma forma de garantir que esses vegetais criptógamos, eles garantam que quando eles estão reproduzindo, não vai vir, por exemplo, uma formiga cortadeira, vai comer tudo aquilo ali, não vai vir uma vaca, vai pastar aquilo ali achando que é comida. Então, reprodução discreta, camuflada nesse caso, significa probabilidade maior de sobrevivência dos indivíduos. Então, é uma garantia de que a reprodução vai dar certo, certo? Então, além dessas características todas e saber que cada plantinha dessas de cima a baixo, que ela deve ter 1,5 cm, no máximo 2, quando a gente pega e analisa elas agora reprodutivamente, no seu ciclo reprodutivo, nós vamos pegar o principal grupo de plantas, que é o grupo mais abundante e também é o grupo assim usado como referência, que é o grupo dos musgos, certo? Anthoça e hepática são um pouquinho diferentes, mas o grupo do musgo é usado como grande referencial. Sendo assim, no caso do ciclo reprodutivo dos musgos, nós vamos ter o musgo macho e o musgo fêmea. Como são plantas dioicas, cada plantinha tem seu sexo. Então, a estrutura reprodutiva do musgo macho são, na verdade, uns filóidezinhos diferentes. Eles não têm nem cor diferente, eles só são fisicamente distintos. E como essa planta é bem pequenininha, o que acaba acontecendo é que o único jeito de tu identificar essas plantas é se tu pegar ela com a lupa de aumento, senão é difícil de perceber mesmo. Então, dentro da parte macho, existe lá em cima um conjunto de folhas especiais que só fabrica gametas masculinos. Esse conjunto de folhas especiais é o aparelho reprodutor masculino, chamado de anterídeo. Dentro do anterídeo se fabricam os gametas masculinos, chamados de anterozoides, ou seja, ele é tipo um espermatozoide, só que ele tem duas caudas. E se ele é que nem um espermatozoide, é óbvio que ele precisa nadar. Esse é um dos motivos pelos quais essas plantas são ombrófilas. Se os gametas precisam nadar, ou seja, se tem um tipo de espermatozoidinho ali, ele precisa do meio líquido para se deslocar e chegar até o fêmea, senão a reprodução não acontece. Isso é uma das coisas que força o grupo das briófitas a permanecer perto de ambientes úmidos, de lugares onde tenha água disponível em grande quantidade. Só que como são plantinhas bem pequenininhas, qualquer gota de chuva que caia é um dilúvio. É um monte de água. E para elas é muito bom porque isso garante reprodução. Então, quando acontece isso, a gente tem também uma planta fêmea. Essa planta fêmea também tem um conjuntinho de filóides, de folhinhas, né? Que identificam o aparelho reprodutor delas, que é o aparelho reprodutor feminino, ou chamado de arquegônio. Dentro do arquegônio, a gente tem a formação da célula gamética feminina, do gameta feminino, chamado oosfera, com 2 O, tá? A oosfera, ela também é haploide. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos um gametófito feminino, um gametófito masculino, ambos são haploides, ambos têm um N só. Se no feminino e no masculino são fabricados gametas que não mudaram a condição genética, daqui para lá para cima a gente teve mitose, que é reprodução de célula só. E aí, para se transformar em anterozoide em oosfera, a gente tem um processo chamado diferenciação celular, que é aquela transformação de uma célula em uma célula diferente. Então, a diferenciação em cima do arquegônio e em cima do anterídeo fabricam, respectivamente, oosfera e anterozoide. Como o anterozoide funciona como uma célula tipo espermatozoide, qualquer gotícula de água que cai aqui permite que o anterozoide saia nadando do anterídeo e vá até dentro do arquegônio. Se a gente vai colocar a célula macho junto com a célula fêmea, o que vai acabar acontecendo é que quando o anterozoide chega lá dentro, acontece uma fecundação, que significa junto o gameta masculino com o feminino que estava lá. Quando a gente tem essa fecundação, então no corpo da fêmea, no gametófito feminino, a gente vai ter uma gravidez, literalmente isso. Então, o que está acontecendo? O anterozoide nada,
fecunda, e assim que ele fecunda, ele gera lá dentro do anterídeo, ou melhor, do arquegônio, perdão, ele vai chegar dentro do arquegônio e vai formar uma célula ovozigoto. Por quê? Porque junta o gameta masculino com o gameta feminino. Quando acontece isso, esse zigoto é uma única célula, 2N agora. A partir desse momento é que vai começar a existir agora o segundo estágio de vida, que é o esporófito. Então, a partir daqui, o zigoto ele começa a sofrer mitose, ele começa a crescer, crescer, crescer e forma todo o filamento vermelho aquele. Por isso que o filamento vermelho, que é o esporófito, ele não está ali o tempo inteiro, por isso que ele é passageiro. Então, quando acontece isso, lá dentro, em cima do gametófito feminino, a gente tem a formação daquele filamento ali. Na ponta daquele filamento tem uma cápsula, é tipo uma bolha. Lá dentro daquela cápsula, toda essa estrutura é 2N, tem toda ela diploide. Lá dentro daquela cápsula, o que acaba acontecendo é que nós temos o processo de meiose acontecendo. Então, tudo isso aqui é diploide. Essa meiose que acontece lá dentro gera muitos esporos. Então, lembre que o vermelho corresponde ao esporófito e lá dentro está acontecendo um montão de meioses. Então, quando aquela cápsulazinha está lotada, já ela começa a ficar tão cheia que ela explode a tampa. Essa tampinha aqui, que é aquela que estava lá na ponta, cai, se chama calíptra, ela cai e então os esporos começam simplesmente a se desprender e começam a sair com o vento, com a chuva, até mesmo com algum bicho que passa e bate ali. Então, quando acontece isso, começam a cair os esporos. Esses esporos, não esqueçam, eles estão sendo fabricados por meiose. Então, era tudo 2N, agora eles voltam a ser 1N. Está reduzindo o número de cromossomos. Quando acontece isso, então, fica cada um dos esporos que estão sendo gerados ali geneticamente diferentes, pelo fato de que durante a meiose a gente tem redução do número de cromossomos e embaralhamento genético, que é aquela recombinação genética. Quando acontece isso, cada um desses esporos que caia no chão, ele vai começar a sofrer mitose. Ele germina, ele cresce, só que todos eles vão formar um do lado do outro, vários novos esporos germinando. Então, são muitos. Isso é que vai gerar, no caso do musgo, parece um tapetinho, são muitos um do ladinho do outro. Então, cada esporo que cai no chão, suponhamos que seja esse aqui, quando ele cai ali, ele germina por mitose e começa a formar um primeiro estágio onde tem as primeiras células. Esse primeiro estágio é chamado de protonema. Esse protonema que está se criando aqui é o primeiro estágio da nova planta. Então, o protonema ele vai cair com aquele conteúdo genético. Se for para desenvolver uma planta macho, vai dar origem para o macho. Se for para desenvolver uma planta fêmea, é para dar origem para o fêmea. É como se caísse um esporo aqui que tem X ou que tem Y lá para definição sexual. Ele já sabe o que vai ser. Então, o protonema ele vai fazer mitoses, vai crescer e vai dar origem para um novo gametófito, que é um N só, porque ele veio diretamente do N. Então, é tudo mitose daqui para frente. Assim, esse novo gametófito, haploide, feminino ou masculino, ele simplesmente cresce e quando ele tiver que reproduzir, em cima da pontinha ali vai aparecer ou um anterídeo ou um arquegônio e ele vai definir como macho ou fêmea. Como vários e vários desses vão ficar um do lado do outro, nunca faltam parceiros sexuais. Sempre vai ter muitos machos e muitas fêmeas. Precisa, na verdade, é que aconteça, basicamente, a disponibilização de água para o processo de fecundação acontecer. Assim, fechando o ciclo reprodutivo das briófitas. Só que no caso das briófitas, nós temos uma, vamos chamar assim de curiosidade. Na verdade, como muitas dessas briófitas são plantinhas assim, às vezes crescem umas sobre as outras. E as que vão ficando para baixo não vão mais pegando luz do sol e vão começar a morrer por falta de luz. E elas começam a pseudo-apodrecer. Elas começam a apodrecer mais ou menos. Significa que ela não apodrece 100%. Então, aquelas que vão ficando mais para o fundo, elas vão virando um aglomerado, amontoado de matéria orgânica que fica leve, mas que está lotado de partes orgânicas. Sendo assim, aquele pedaço que apodrece mais ou menos forma o que nós chamamos de turfa. A turfa, na verdade, é um depósito de plantas mortas que ficou lá por milhares de anos até sofrer um processo de apodrecimento parcial. Ele é considerado como uma fonte energética, como se fosse um carvão mineral de baixo nível energético. Ele pode ser utilizado, entre outras coisas, para adubação de hortaliças, de lavouras e tal, mas também é muito utilizado como fonte energética para termoelétricas, para produção de energia queimando. Só que daí, nesse caso, seria uma quantidade baixa de calor que ele produz. Então, de todos os tipos de fonte energética assim que dá para queimar, uma das mais pobres energeticamente falando, dentro do carvão mineral, por exemplo. Então, esse exemplo é que os musgos podem acabar formando turfeiras dependendo da quantidade que eles crescem. É comum encontrar musgo muito em lugares de meio de mato,
por causa que é lugar mais escuro e mais úmido, onde favorece o desenvolvimento desse tipo de planta.